Fala galera, bem-vindos aqui para mais um vídeo no nosso canal Papo de Rubro Negro. Ajuda aqui a gente, se inscreve no nosso canal, ativa os sininhos para notificações, curte aqui o vídeo, compartilha para seus amigos, para sua família e vamos aqui para mais notícias hoje aí sobre o Flamengo que vai jogar aí agora no sábado. Então, sem enrolação, galera, vamos aqui para mais um vídeo. Vamos lá. Teve o presidente do Madureira criticando também o Flamengo por escantear o Lohan. O cara quer mandar no Flamengo, gente. Né? Não sabe os problemas que estão acontecendo, não sabem por que isso está acontecendo e quer criticar o Flamengo. Não fui consultado sobre isso. Mas ele está no Flamengo, você vai ser consultado por quê? Embora a gente tenha participação. Quando deu ao Flamengo os 70% dele, eu não negociei os 70%. Eu dei ao Flamengo, de graça. É teu, você vai fazer o jogador. E se o jogador virar, 30% é meu e vou fazer dinheiro em cima disso. O Rodolfo Landim recebeu uma proposta que acho que foi em torno de 30 milhões de euros. Eu tinha contato direto com o Landim e aí quando surgiu essa proposta eu falei, Landim, vende. Ele chamou o Spindle, o diretor executivo, e falou assim, o Duba está pedindo para eu vender o Lohan. Era o lançamento do Carioca do ano passado. Diz para ele que é a nossa intenção, anota o que eu estou falando, Lohan vai ser a maior transação de um jogador feito pelo Flamengo na história. Vamos renovar o contrato dele, aumentar a multa, porque esse menino, a multa vai ser de 100 milhões de euros e o negócio dele é quase nessa faixa. Legal. Mas com aqueles 30 milhões de euros eu botava a pipa no alto. Quando eu vejo agora um treinador que chega no Flamengo, pega um ativo do Flamengo, um dos maiores medalhões que tem o Flamengo hoje, visto que já teve uma proposta anterior e era considerada a galinha de ovos de ouro do Flamengo, e bota o cara para escanteio, o Elias Duba, esse treinador que você está falando é o Felipe Luiz, elogiado por todos aí. Algum problema está acontecendo. E o Felipe tem o apoio da nação e está buscando o melhor para o Lohan. Tentou, junto com o Boto, colocar o Lohan em Portugal. Ele não quis, o staff não quis. Estão tentando recuperar o garoto que você está reclamando que o Flamengo está escanteando. Tá certo? Agora, a verdade é que cara, sério, de verdade, eu acho que os 30 milhões de euros teriam sido interessantes. Mas naquele momento realmente não dava para saber. Não adianta criticar a gestão anterior, porque naquele momento não dava para saber que ele não ia ter um futuro próximo interessante, que ele ia desvalorizar, não dava para saber. Eu talvez estivesse no Flamengo naquele momento, sabendo que ele valeria 60, 70 milhões de euros, uma venda talvez até maior que a do Vini Júnior, eu também seguraria o jogador. Né? Não sei, ele fala mais, o Elias Duba ainda fala o seguinte, não sei qual é o motivo, mas eu boto uma pulga atrás da orelha. Alguma coisa está acontecendo. Não procurei ninguém do Flamengo para saber. Quem me procurou foi o staff do Lohan, o pessoal do Vinícius Júnior. Queriam conversar comigo e eu falei que a conversa não é comigo, tem que conversar com o Flamengo, não é comigo. Ah, mas você está a favor? Não vou emitir opinião, isso é com o Flamengo. O Flamengo tem 70% do jogador, ele que manda nos direitos federativos do jogador, o que o Flamengo fizer, eu vou acatar. É isso aí. Mas, realmente, o Flamengo fez o que naquela época era certo. Infelizmente, o jogador, né, teve essa situação toda acontecendo aí, né, e acabou que nesse momento está desvalorizado e voltou para o sub-20. Fez gol outro dia, vamos ver. Vamos ver, o Flamengo quer recuperar ele. A verdade é essa, o Flamengo pensa na recuperação aí do jogador, do Lohan, tá? A gente tem aqui uma situação importante para passar para vocês, com relação aqui à questão da prefeitura, né, que vai usar drones para supervisionar as partidas do Campeonato Brasileiro. Será uma segurança no entorno do Maracanã e de outros estádios do Rio, reforçando aí o uso de drones durante os jogos e tal. Cara, isso é muito importante. 76 partidas serão disputadas na cidade até dezembro, com o Maracanã como palco principal. O Brasileirão começa no próximo final de semana, Flamengo e Inter, e aí a gente terá, né, a ideia é ampliar o alcance das imagens captadas no entorno dos estádios para que os técnicos na sala de situação do Cor Rio possam tomar decisões. Essa é a primeira vez
que todos os jogos do Brasileirão serão monitorados do céu por drones. Então, drones nos céus do Rio de Janeiro nos jogos de futebol. A gente tem aqui também situação para passar para vocês, já que a gente falou do Brasileirão, a gente tem aqui o calendário, né? A agenda de abril do Flamengo no Campeonato Brasileiro. O Flamengo enfrenta o Internacional 29/3. Aí, dia 6/4, o Flamengo enfrenta o Vitória, né, lá na Bahia, lá em Salvador. Dia 13/4, o Grêmio, fora de casa, em Porto Alegre. 16/4, Flamengo e Juventude em casa. 20/4, Vasco e Flamengo ainda sem local definido, eles queriam São Januário, mas não vai rolar em São Januário. 27/4, Flamengo e Corinthians. Acaba que o Flamengo joga 3 jogos seguidos no Rio. Tem um com o Internacional, 2 fora, Vitória e Grêmio, e joga 3 jogos seguidos no Rio. Juventude, Vasco e Corinthians. Eu espero que o Flamengo ganhe os 3 jogando dentro do Rio de Janeiro, porque mesmo com o Vasco, é jogo ali que vai ser no Rio de Janeiro, provavelmente, né? Mas é clássico. A gente tem uma situação aí mega importante para falar com vocês agora, que é a questão de naming rights. O Flamengo pretende vender naming rights do Maracanã. O BAP já procura aí marcas interessadas, tá? Ele está buscando aí fazer uma grana extra para os cofres do Flamengo. O Flamengo, então, entende que o Maracanã tem potencial para atrair um parceiro aí, forte de naming rights. A gestão do BAP, por sinal, já está se movimentando em busca de empresas interessadas. Por exemplo, Maracanã, se você fecha, por exemplo, com uma empresa, vamos dizer que o BRB faça isso, BRB Maracanã, vamos dizer que o Flamengo fecha com a Shopee, Shopee Maracanã, tá? O Flamengo fecha com por exemplo, a Flabet, né? Flabet Maracanã, mas aí é uma questão que o Fluminense tem 35%, se não me engano, do Maracanã, né? O Flamengo com 65%, acho que é isso. O Flamengo tem o poder de decisão, mas óbvio que não vai ser uma marca que, né, você gere problema para o Fluminense. Agora, hoje em dia, as casas de aposta são as que têm mais condição financeira para botar dinheiro aí. E aí eu acho que pode ser que surja alguma coisa. É provável, então, até que seja mais fácil, né, que o patrocinador master, por exemplo, Maracanã Pixbet. Aí pode ser, o Fluminense, mas o Fluminense está na Superbet, mas, pô, de repente consegue ali uma situação, até porque o Flamengo e o Fluminense jogam o Carioca, e o Carioca jogaram o Carioca, o Flamengo foi campeão, e o Carioca tem o nome lá da Superbet. Eu acho que isso aí é uma questão de negociação e rende muito dinheiro. O plano é fechar, então, a parceria com uma marca de peso no mercado. Bancos privados foram considerados como possibilidades pelo presidente durante a apresentação no Conselho Deliberativo, ou seja, um banco pode ser interessante. BAP citou ali o Allianz Parque como um exemplo, destacando que o estádio gera uma margem de lucro de 30% superior ao Maracanã, por causa do naming rights. O projeto do Flamengo conta com o aval do Fluminense, que divide a administração do Maracanã. Então o Fluminense já autorizou, já tem o aval do Fluminense, e o Flamengo vai atrás, aí o BAP vai atrás do naming rights. Eu tenho certeza que vai dar bom isso aí. Tenho certeza que isso vai ser muito bom. Eu fiquei constrangido com esse vídeo. Um vídeo do Adriano encontrando o Diniz. Mas por que eu fiquei? Porque o Adriano, eu achei que o Adriano não reconheceu o Diniz. Aí foi atender logo uma pessoa que foi fazer foto com ele. Olha só. Pagode estava rolando no Rio de Janeiro. Pagode rolando no Rio. Aí o Diniz viu o Adriano. Olha lá. O Diniz viu o Adriano, deixou a bolsa com a mulher dele. Vou lá falar com ele. Ó. Aí falou com um cara ali e tal. Aí falou, vou falar com o Adriano, ó. Aí falou com o Adriano. Abraçou o Adriano. Achando que o Adriano ia trocar uma ideia com ele. O Adriano já foi logo atender uma pessoa. Aí ele meteu o pé. Meteu o pé, rapaz. Que loucura. Rapaz, acontece. Depois o Adriano vai ver esse vídeo e vai falar, pô, aí era o Diniz, cara. Rapaz. Eu achei constrangedor, porque, cara, vergonha, porque o cara não reconheceu. Pra mim, eu acho que não reconheceu. Ou, né, o Adriano é desse jeito, ele dá importância pro Diniz igual ele dá importância pra pessoa que chegou pra fazer a foto com ele ali. Faz parte.
Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube. Gente, notícia lá do marketing esportivo. Lembra que a gente conversou há alguns vídeos atrás sobre o comparativo que a reunião do Conselho Deliberativo do Flamengo, junto com seu presidente, eles mostraram que o Palmeiras tinha 71% de margem dentro da arrecadação do Allianz, e eles queriam mirar nessa margem, que hoje está por volta de 40%. Então, com isso, o Flamengo e o Fluminense, eles chegaram em um consenso, em um acordo, de negociar os name rights lá do Maracanã. Vamos dar uma olhada aqui na matéria do marketing esportivo, tá? Flamengo e Fluminense buscam um acordo de name rights para o Maracanã. Flamengo e Fluminense atuam em parceria na busca de empresas interessadas em fechar acordo de name rights com o Maracanã. A estratégia visa transformar o estádio em um forte parceiro comercial para os clubes. Luiz Eduardo Batista, presidente rubro-negro, citou instituições financeiras privadas como possíveis negociantes durante a apresentação ao Conselho Deliberativo. O dirigente também utilizou o exemplo do Allianz, como a gente já tinha falado naquele vídeo anterior, que hoje movimenta uma margem de lucro 30% superior à do Maracanã. A dupla Fla-Flu iniciará os debates com as empresas interessadas no próximo encontro. Com 20 anos de gestão pela frente, o consórcio dos clubes trabalha com um plano comercial que visa dobrar a arrecadação com os parceiros. Já a questão dos name rights passará pela viabilidade jurídica e deverá contar com a permissão do contrato firmado pelo governo do Rio de Janeiro. Então tem essa questão ali do modelo de contrato, com o governo do estado. Entre os representantes do estado, ainda não há um consenso sobre a negociação, ou seja, alguns acreditam que existe viabilidade jurídica para fazer isso, outros acreditam que não, que eles não podem explorar comercialmente para terceiros porque o estádio é de propriedade do estado. Em uma reunião dos conselheiros, o presidente do Flamengo também declarou que busca outras formas de ampliação dos lucros do Maracanã. Entre as iniciativas está a construção de um estacionamento com capacidade para 400 vagas no local onde ficava o antigo estádio de atletismo Célio de Barros e o aprimoramento em serviços de camarote. E o Fluminense deu as mãos nesse acordo. É bom, claro. Pro Fluminense também é ótimo, né? O Fluminense tá precisando de grana também. O Fluminense precisa levantar grana, até mais do que o Flamengo. Porque proporcionalmente em torcidas acaba sendo menor, em número de torcidas, né? Querendo ou não, o consumo também acaba sendo menor. E acaba tendo uma variabilidade maior de público também, o Fluminense. Então é bacana essas iniciativas porque o Fluminense ele entra também como um forte parceiro, até porque ele também tem o direito dentro ali do Maracanã, nesse consórcio com o Maracanã, e isso é uma via de mão dupla entre as duas equipes e que vai beneficiar as duas equipes para poder chegar nessas margens aí, né? Aumentar em mais de 30% a margem, que hoje eles querem chegar na margem do Allianz, que, se eu não me engano, é a maior margem do Brasil. O que vocês acham a respeito disso? O que vocês acham a respeito de tudo isso que a gente conversou aqui? Coloca nas opiniões. Então, galera, como vimos aí, né? O presidente aí do time carioca detonou postura de Felipe Luiz com joia do Flamengo. O mandatário do Madureira, que tem 30% dos direitos do Meia Lohan, criticou o Flamengo pela postura com o jogador. Apesar de ter aí diversos comentários positivos, né? Mas foi criticado, né, por esse presidente. Elias Duba, mandatário do Madureira, time da Zona Norte do Rio, criticou a postura de Felipe por não utilizar Lohan. Além do treinador, Duba também trouxe revelações importantes sobre o jogador que está no sub-20 e quase foi negociado com o CSKA recentemente. O presidente, ele é responsável, né, por descobrir o meio-campista
dando aí 30% dos direitos econômicos, como já foi dito, do atleta, né? Na entrevista com o GE, Elias falou sobre a quase venda do jogador para a Rússia. Não fui consultado sobre isso, embora a gente tenha participação. Quando dei ao Flamengo os 70% dele, eu não negociei os 70%. Eu dei ao Flamengo, iniciou. O ex-presidente aí do Rubro Negro, né, o Rodolfo Leiding, recebeu uma proposta que acho que foi em torno de 30 milhões de euros. Eu tinha contato direto com o Leiding, e aí quando surgiu essa proposta eu falei, Leiding vende. Ele chamou o Spindle, que é o diretor executivo, e falou assim, o Duba está pedindo para eu vender o Lohan. Na sequência, Duba reclamou da negativa desta negociação que teria acontecido antes dessa proposta. Que disse, né? Com aqueles 30 milhões de euros eu botava a pipa no alto, disse. Por fim, o presidente questionou o técnico Felipe Luiz, que não vem utilizando o jogador. Quando eu vejo agora um treinador que chega no Flamengo, pega um ativo do Flamengo, um dos maiores medalhões que tem no Flamengo hoje, visto que já teve uma proposta anterior, e era considerado a galinha dos ovos de ouro do Flamengo, e bota o cara para escanteio, disparou aí o diretor. Presidente, quer dizer. Então, galera, o que é que vocês acham aí? O que é que vocês acham dessa postura aí do presidente? Que se o Felipe Luiz deveria utilizar o Lohan? Bora ver a situação atual do Lohan. Considerada a maior revelação após Vini Júnior, o meio-campista sempre atraiu olhares de clubes europeus. Contudo, de acordo com o GE, as pessoas que estavam na antiga diretoria negam a existência dessa proposta de 30 milhões. Depois de ganhar algumas chances com o Tite no ano passado, o Lohan renovou o contrato até 2029 e teve uma multa de 100 milhões de euros. Contudo, o meio-campista de 18 anos não vem sendo usado por Felipe Luiz e retornou ao sub-20. Pois é, galera, essa é a situação atual aí do Lohan. O que é que vocês acham? Me escreve aqui nos comentários pra gente saber qual a opinião de vocês. E também vemos aí, né, essa situação aí do Maracanã. Aí os últimos aí comentários, que o Flamengo teve acordo milionário com o Fluminense no Maracanã. Pois é, né, galera? E aí, o que é que vocês acham? Comenta aqui no nosso canal, ativa os sininhos, curte, compartilha. E não esquece, sábado, né, agora, jogo aí do Flamengo. E vamos ver aí, Flamengo e Inter, no dia 29/3 agora, às 21 horas. Vai abrir aí o Brasileirão. É isso aí, né, galera? Vamos aí para essas expectativas aí desse jogo. Mas é isso, galera. Até mais, até o próximo vídeo.